A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos adultos. Estamos na lição de número 10, que traz por título Quando os pais sepultam seus filhos. Forte, viu? Se prepare aí, pois essa aula está sensacional. Tenho certeza que vai estar lhe ajudando. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Preste atenção, professores da revista dos adultos. Toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas, estreia somente a nossa dinâmica. E sempre lembrando, com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na segunda-feira já estreou a lição de número 11, pois a lição de número 10 já está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência, tá bom? Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar conectados conosco e venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 10, dos adultos, que traz por título Quando os pais sepultam seus filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para deixar uma dica para vocês, tá bom? Tenha muita sabedoria quando for ministrar esse tema. É um tema bastante sensível. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que até hoje não conseguiram se recuperar. E a nossa função enquanto professor não é acusar ninguém, não é criticar ninguém. Ah, não é crente não, chorou. Irmãos, tenha muita sabedoria. É um tema bastante sensível. E você, enquanto professor, não está aí para acusar ninguém. Tem que mostrar, de acordo com a Bíblia Sagrada, qual deve ser o nosso comportamento. E não ficar acusando ninguém, nem também defendendo. Deixa que Cristo Jesus faz isso. Amém? Então estou pedindo a vocês sabedoria quando for ministrar essa aula. Porque tem professores que quando pegam um tema desse, fica acusando os irmãos que passaram por essa situação e talvez não tiveram sabedoria. Não souberam lidar com essa situação. Aí pega agora e quer criticar. Não é o momento. Nossa função é abençoar as outras pessoas. Amém? Sempre tenho dito aqui o seguinte, que você, enquanto professor, pode iniciar essa aula realizando a dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar sugestões de dinâmica para que você possa aplicar. E quem tiver interesse nas nossas dinâmicas digitadas e um subsídio teológico, é só acessar o nosso blog oficial. Nós estamos lançando o nosso blog oficial com subsídio teológico e também dinâmica. Aqui está passando nosso endereço, olha, www.descomplicandoateologiaebd.com. O link também está na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso ao nosso blog e vai pegar a nossa dinâmica, vai pegar um subsídio teológico referente a esta lição. Amém? Então você pode iniciar assim, fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Aqui você pode perguntar o seguinte: por que as pessoas morrem? Quando foi que originou a morte? Por que existe a morte? Sabe? Qual deve ser o comportamento de um cristão perante a morte? Sabe? O que acontece após a morte de um cristão? O que acontece após a morte de uma pessoa ímpia? Então é necessário você fazer perguntas, irmãos, que venham despertar o interesse dos seus alunos. Por exemplo, como superar a perda de alguém? Faça as perguntas, mas preste atenção. Você vai fazer as perguntas e vai esperar a resposta dos seus alunos. Tem professor que é muito apressado. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Não está certo. Levante a discussão e deixe a participação dos seus alunos. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo nós podemos sofrer perseguição, tribulação, sofrimento, porque nós estamos aqui neste mundo e neste corpo corruptível. É por isso que nós podemos sofrer tudo. Ah, pastor, eu pensava que quando a gente era crente, a gente não ia sofrer não, que Cristo Jesus ia nos livrar de todo o mal. Na verdade, ele vai passar conosco
todas as nossas lutas, em todas as nossas aflições, Cristo vai estar conosco. O Espírito Santo vai estar nos confortando, nos fortalecendo. Mas vamos passar por aflição? Sim. Vamos passar por tribulação? Sim. E a perda de um parente, preste atenção, a perda de um parente, exatamente são aflições que nós passamos aqui no mundo. Mas Cristo Jesus tem interesse de estar nos confortando, nos fortalecendo. Amém? Vamos para a nossa verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Forte isso aqui, você entendeu? Veja só, não devemos ser indiferentes à morte. Em outra palavra, vamos sofrer, vai doer o nosso coração, vai ter tristeza no nosso coração, mas, no entanto, isso não pode nos vencer, não pode nos abater, deixar de ir para a igreja, deixar de cultuar, deixar de ser cristão, deixar de dar glória a Deus por causa da perda de alguém, não é o correto. Claro, existe um momento de luto, de tristeza, mas nós precisamos vencer. Esse é o objetivo desta lição, mostrar para você que nós precisamos vencer os desafios, as aflições, sem que isso venha nos abater, nos entristecer, porque Cristo Jesus é maior, é melhor. E a nossa vida precisa ser digna, a nossa vida tem que estar segundo a vontade do Senhor. Por isso, podemos sofrer, podemos ficar tristes, mas jamais abatidos, jamais perdedores, porque Cristo Jesus nos chamou para ser mais do que vencedores. Agora vamos para a nossa leitura devocional. Olha, leitura devocional, que é aquela leitura diária. Poucos professores acabam utilizando e ela é sensacional. Se você é pastor ou pregador, tem pontos aqui que dão uma mensagem sensacional, tá bom? Recomendo você ficar atento. Por isso, que lá no meu Instagram, preste atenção, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, vou colocar o endereço aqui, tá bom? E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos, tá ok? Você pode enviar, fazer perguntas, tudo isso para motivar a participação dos seus alunos e eles também estarem fazendo essa leitura devocional. Lá no meu Instagram também estou postando um vídeo chamado, irmãos, que é sensacional para despertar o interesse dos seus alunos. Lá também você vai achar o nosso despertador, que é bênção pura, é o Eita Glória. As pessoas, nossos alunos, têm amado o despertador, tá bom? É só nos seguir lá no Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, e também Descomplicando.teologia, e você terá acesso a esse material totalmente gratuito, tá ok? Então você pode pegar essas leituras diárias, enviar para os seus alunos e fazer perguntas. Por exemplo, segunda-feira, a morte foi cravada no leão da cruz. Terça-feira, a morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna. Sensacional, viu? Quarta-feira, na morte, é tempo de chorar. Quinta, nem sempre sabemos a causa do sofrimento. Sexta, Jesus se comoveu com a morte de um amigo. Sábado, brevemente nos encontraremos com quem partiu em Cristo. Domingo é o título da nossa lição, quando os pais sepultam os filhos. Irmãos, mande esse cartaz, faça pergunta. Quem pode comentar alguma coisa? Quem entendeu alguma coisa desse versículo? Assim os alunos vão estar participando da sua aula e também adquirindo conhecimento. E cabe a nós, enquanto professor, incentivar esse momento, tá bom? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura oficial, que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, depois o 16 ao 19. Recomendo você fazer uma leitura coletiva com seus alunos, tá bom? Não vou fazer a leitura aqui para que nós possamos ganhar tempo. Vamos para a nossa introdução. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o patriarca Jó era um homem próspero, que tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade. Até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência dos pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus de consolo diante desse quadro. Presta bem atenção, professor da EBD, viu? O tema desta lição está relacionado à perda dos filhos. Não é para você contar a história toda de Jó, tá ok? Não faça isso não, porque a intenção é mostrar para os alunos como se comportar, a nossa atitude diante do luto. Mas tem professor que vai querer contar a história toda de Jó e a intenção não é essa. Senão você não vai abordar o que é interessante, o que é fundamental.
E o que é fundamental nessa parte, pastor? Mostrar que Jó, mesmo sendo fiel, mesmo sendo abençoado, passou por uma grande perda. Ele perdeu cerca de 10 filhos, mas, no entanto, continuou adorando, continuou servindo, continuou adorando a Deus. Assim também tem que ser o cristão, assim também tem que ser você, tem que ser eu, tem que ser nossos alunos. Diante das provações, diante das perdas, diante do luto, nós devemos permanecer adorando a Deus. Pastor, é fácil falar, mas quem já passou por esse momento sabe do sofrimento e da dor. Eu sei disso. É por isso que nós estamos estudando a história de Jó. Porque Jó não passou somente com uma perda, não. Foram 10 perdas. Mesmo assim, ele continua adorando e servindo. Amém, professor? Dê para você entender qual contexto nós estamos falando. É para você destacar a questão da perda e como Jó tratou essa situação. Para que os irmãos também possam ter o mesmo comportamento de Jó e não da esposa. Daqui a pouquinho eu vou estar falando mais acerca da esposa de Jó. Tem muitas pessoas que criticam. Mas se fosse você, qual seria o comportamento? Agora o nosso tópico 1 traz por título a família de Jó. No item 1, quem era Jó? Observe. O patriarca Jó nasceu na norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre o século 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mas especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Preste atenção à contextualização dessa história de Jó. Acredita-se que Jó viveu ali contemporâneo de Abraão, ou talvez antes de Abraão, mas é claro que foi depois do dilúvio. Amém? Mas tem pessoas também que acreditam que Jó já nasceu após o cativeiro babilônico. Tá bom? Existe esse questionamento. Mas de acordo pelo contexto da história de Jó, acredita-se, a maioria dos teólogos acreditam que Jó conviveu ali no período de Abraão. Por isso que é o livro mais velho da Bíblia Sagrada, é o livro de Jó, porque conta a história de um patriarca que viveu contemporâneo a Abraão. Amém? Jó também, a Bíblia deixa claro que Jó era um homem rico, era um homem próspero, era um homem abençoado em tudo, era casado, tinha filhos e filhas, tinha servos, tinha animais, era um homem que tinha prosperidade geral. Sabe por quê? Porque era reto, porque era abençoado, fazia a vontade do Senhor, agradava a Deus. Então Deus tinha abençoado ele em todas as áreas. Jó era um homem abençoado em todas as áreas, mas mesmo assim sendo abençoado, mesmo tendo prosperidade, tendo crescimento, sendo bem-sucedido, ele continuava adorando e servindo a Deus. Olha, mesmo tendo tudo, ele era temente e fiel a Deus. Tem pessoas por aí que não podem nem ter prosperidade, porque no dia que ficar próspero, sai da igreja. Eu conheço pessoas que porque queria comprar um carro. Diz, meu Deus, me dá um carro para quando eu for fazer a tua obra. Vou fazer a tua obra se tu me der um carro. Deus deu um carro e a pessoa nunca mais pisou o pé na igreja. Isso está certo? Não. Mas Jó era o contrário. Mesmo tendo prosperidade, mesmo sendo um homem rico, ele continuava adorando e servindo a Deus. Assim também tem que ser você, viu? Deus vai te dar prosperidade, mas você tem que ser fiel, reto e temente a Deus. Agora o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição, que traz por título a esposa de Jó. Observe. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, as quais ela teve repugnância. Todavia, fazia seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Preste atenção com relação à esposa de Jó. Irmãos, é fácil criticar as pessoas quando não é você. É fácil criticar quando você não está passando pela situação. Presta bem atenção ao seguinte: antes de acontecer tudo isso com a vida de Jó, a Bíblia não diz que a mulher era ruim, era insana, era ambiciosa, nada disso. Mas depois que ela viu o sofrimento, irmãos,
foi a perda de 10 filhos. Não foi um, não foi dois, não. Foi a perda de 10 filhos. Foi a perda de toda a prosperidade. Tudo aquilo que foi construído ao longo de anos, de muito trabalho, perdeu da noite para o dia. Eu pergunto a você, se fosse você, qual seria seu comportamento? Se você, enquanto mãe, se você, enquanto pai, perdesse seus filhos, todo no último momento, através da tragédia, como ficaria você? Qual seria o seu comportamento? Ah, pastor, ia dar glória a Deus. Será que é verdade, irmãos? Será que é verdade? Às vezes nós perdemos R$100 só o sangue de Jesus. E imagine só a perda que teve essa mulher. E é claro, irmãos, passou por dificuldades, muitas lutas. Ela não soube lidar com essa situação. E quem saberia lidar com essa situação? Sabe? Quem está preparado para passar por isso, pelo amor de Deus? Ninguém. Claro que diante da situação dessa, nós devemos orar, buscar a Deus, consagrar a nossa vida. Sim, mas não é fácil não, viu? É fácil falar, mas para quem está passando, só o sangue de Jesus, só o conforto do Espírito Santo de Deus. Vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de vida de seus filhos. Estes tinham rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Veja só a família de Jó. Era uma família unida. Você já parou para pensar? A família de Jó era unida. Veja só, a Bíblia diz que os filhos se reuniam um na casa do outro. Ou no caso aqui no episódio, todos os irmãos estavam na casa do primogênito, comemorando, fazendo aquele grande banquete. Lembrando, nesse período não existia a lei de Moisés, já que essa história é antes, então não existiam os mandamentos bíblicos. Segue a nossa dica, tá bom? Então, eles estavam comemorando, festejando, um na casa do outro, ou na casa do primogênito. O que isso mostra? União. Quantos irmãos não estão unidos? Preste atenção. Quantos irmãos não falam um com o outro? Não visita a casa do outro, não parabeniza, não faz nada. Mas a família de Jó era diferente. Era dedicada, comprometida. Um falava com o outro, brincava com o outro. Conseguiam conviver em paz. E você com seus filhos? E você com a sua esposa? E você com seus irmãos? Será que você consegue conviver em paz? Será que você, igualmente a família de Jó, que conseguia conviver, um visitava o outro, um estava na casa do outro, um participava do churrasco do outro, será que você consegue fazer isso com seus irmãos? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, qual o seu relacionamento com seus irmãos, tá bom? Preciso saber e vou deixar aqui a parte do Senhor todo especial. Então percebemos, irmãos, que os filhos de Jó foram bem criados. Jó, é claro, enquanto pai, enquanto sacerdote, ele estava sempre oferecendo sacrifício a Deus, buscando a Deus, intercedendo a Deus pela vida dos seus filhos, para que Deus pudesse estar guardando e livrando de todo mal. Essa é a nossa função. Nós, enquanto pais, somos sacerdotes. Nós precisamos estar orando, intercedendo, apresentando a Deus os nossos filhos. Você tem feito isso? Meu Deus, você tem apresentado os seus filhos? Ah, pastor, eu já abri mão, eu já desisti. Não faça isso não. Ore, consagra, porque o nosso Deus tem poder de entrar com providência. Nosso Deus pode socorrer, nosso Deus pode trazer livramento. Mas cabe a você, enquanto sacerdote da sua casa, estar orando e intercedendo pelos seus filhos. É a sua missão, viu, pai? Viu, mãe? Segue a nossa dica, interceda, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Agora vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. Preste atenção, professor. Nesse primeiro tópico, você pode estar contextualizando a família de Jó, contextualizando a história de Jó. Fique à vontade, mas faça o resumo. Não fique contando a história toda, pois essa lição não tem intenção, tá bom? Faça o resumo acerca dos filhos, da sua família, da união que tinha, da prosperidade que tinha, que Deus estava com ele, Deus abençoou a vida dele. Em tudo Jó era abençoado, porque Jó orava a Deus, acreditava em Deus, apresentava seus filhos a Deus. Jó era um verdadeiro sacerdote, assim também como nós devemos ser sacerdotes da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus, tá bom? Então faça o contexto, apresente a família de Jó para os seus alunos, mas não demore muito. Eu recomendo você até cronometrar, olha, em torno de 10, 15 minutos no máximo, porque tem vários pontos importantes para tratar acerca da perda, como nós, enquanto cristãos, hoje devemos nos comportar. Vamos pegar o exemplo de Jó, o comportamento de Jó no passado, para
ver como deve ser a nossa atitude hoje e como tem sido, viu? Porque tem pessoas que realmente não têm demonstrado confiança em Deus, não, viu? Tem pessoas que conseguem se desesperar. Já vi pessoas até se desviar da casa do Senhor por causa da perda. E esse não é atitude de um cristão. Mas antes de falarmos acerca do nosso segundo tópico, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser o parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembrança. É o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Quem tiver interesse, meu WhatsApp está passando aqui agora, tá bom? É só entrar em contato conosco. E também, na descrição desse vídeo e dos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações. É só você entrar no grupo, que eu vou passar as informações e eu tenho a certeza que você vai querer receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. É no canal Descomplicando a Teologia. Agora o nosso segundo tópico traz por título: Lidando com a morte dentro da família. É difícil, viu? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. No item 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Observe. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia mal, a morte o surpreendeu. Todos seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é a maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho na cruz do Calvário. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com nosso Salvador. João capítulo 5, versículo 24. Presta atenção no seguinte, irmãos. Jó tinha uma vida abençoada por Deus, mas no entanto, Satanás questionou a Deus o seguinte: Deus, Jó só te serve porque ele tem tudo. Jó só te serve, só é fiel porque ele tem toda a prosperidade, ele tem tudo aquilo que ele quer, por isso que ele está te servindo, tá vendo? Mas se o Senhor tocar, se o Senhor permitir, tira alguma coisa para ver se ele não vai se desviar, tira alguma coisa para ver se ele não vai sair do caminho do Senhor, se ele não vai falar mal de ti. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, tocasse nas coisas de Jó, na prosperidade de Jó. E começa agora Jó perder tudo. Jó vai perder os gados, Jó vai perder os servos, Jó vai perder tudo. E chegou o momento da pior perda, que é a perda da família. Nesse momento aqui agora, Jó perde 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Agora o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título: Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Presta bem atenção, uma família próspera, uma família rica, uma família abençoada, mas no entanto tinha chegado o momento de chorar. Como o livro de Eclesiastes diz, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, mas também há tempo de chorar. A família de Jó passou muitos momentos felizes, alegres, unidos,
comemorando, festejando um com o outro. Mas, no entanto, tinha chegado o momento da tristeza. Que momento da tristeza é esse, pastor? O momento da luta, o momento da dor. E assim, Jó e a sua esposa vê os seus filhos morrerem. E um único dia, de um acidente só, morreram 10 filhos. É momento difícil, irmãos. Não tem explicação, não tenha dor, irmãos. É muita dor, é muito sofrimento. Nós sabemos disso. Mas, no entanto, hoje, enquanto cristão, nós devemos entender o seguinte, que se nós morrermos hoje, nós temos a esperança de um dia se encontrar no céu. Se nosso filho, se nossos amigos, nossos parentes morrerem hoje, que estão em Cristo Jesus, e se no instante, porque não querem, porque a salvação é para todo mundo. Amém? Mas se nosso corpo tombar hoje, nós temos que ter esperança. Vamos nos ver no céu. Vamos ter consciência. Vamos nos lembrar que nós vencemos, que nós passamos pelas tribulações, mas nós estamos no céu. Nós pregamos isso. E como é que nós pregamos que se nós morrermos, vamos para o céu? E como é que a pessoa, quando morre, aí fica desesperado, fica se lamentando, reclamando com um, reclamando com o outro, culpando a todo mundo? Nós precisamos ter sabedoria. Aquilo que nós pregamos é a verdade, mas tem que ser evidenciado com o nosso comportamento. Se nós cremos que se nós morrermos, vamos para o céu, por que tanta tristeza, por que tantos lamentos, tantas murmurações? Na verdade, a questão é essa. Sofrimento e dor vai ter, choro vai ter. Na verdade, tem que ter choro, mas a questão é a seguinte, por que murmurar, por que reclamar ou ficar culpando a Deus? Vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título, Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Observe, o capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer, em atitude de adoração, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus do céu, viu? Que exemplo. Que exemplo sensacional, irmãos. Chama a nossa atenção, irmãos. É momento de você chamar a atenção dos seus alunos, sabe? Essa atitude, esse comportamento de Jó diante dessa perda. Sabe o que é isso? É maturidade. E nós, enquanto cristãos, precisamos ter essa maturidade, essa experiência com Deus. Entendemos que nós não temos domínio da nossa vida. A nossa vida, irmãos, está tudo na direção do Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus nos deu, Deus pode tomar quando Ele quiser. A nossa vida não está em nossas mãos. Nós não decidimos nada, meu Deus do céu. Quem somos nós para decidir alguma coisa? Está tudo segundo a vontade do Senhor. Então, precisamos ter essa maturidade, esse entendimento. Que se Deus quiser, Deus Ele mata, Deus Ele leva, Deus Ele ressuscita, Ele faz o que Ele quiser. E nós, enquanto adorador, nós, enquanto dependentes, devemos adorar a Deus. Foi isso que Jó fez. Diante dessa dor, diante desse lamento, que se fosse outra pessoa, estaria reclamando, estaria murmurando, estaria culpando todo mundo, estaria desesperado. Algumas pessoas chegam a tirar até a sua própria vida. É isso aí. Tem pessoas que por causa de uma perda, tiram a sua própria vida. Porque isso, não soube lidar com a perda. Não estava assim pronto, não confiou em Deus. Porque pronto, na verdade, ninguém vai estar com uma perda dessa. Mas nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos consultar ao Senhor para consagrar a nossa vida. Para que Deus possa nos fortalecer, para que Deus possa nos animar, para que Deus possa nos confortar. Porque o momento desse é o consolo do Espírito Santo. O momento desse é Deus nos confortando, porque a situação é difícil. Meu Deus do céu, viu? É forte em nome de Jesus. Quer saber o seguinte? Já está inscrito? Deixa o seu like, fez seu comentário. Deus te abençoe cada vez mais, viu? Vou aproveitar a oportunidade também e fazer um convite todo especial. Preste atenção. Nós temos um curso específico para professores da EBD de todas as classes. Esse curso serve para qualquer professor, tá bom? Nós lançamos ele em janeiro e fevereiro, a nossa primeira turma, mas já fechamos a nossa primeira turma e estarei abrindo em julho, 1º de julho, vou estar abrindo a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Quem tiver interesse, saber mais informações, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, entre em contato conosco. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link referente ao curso para professores da EBD, tá bom? Para que você possa entrar, vou passar as informações. Preste atenção, vou ter promoção exclusiva para quem estiver no grupo. Por isso, entre no nosso grupo. Qualquer dúvida, chama aqui no nosso WhatsApp ou entra no grupo de informações. Preste atenção.
Quem estiver no grupo vai ter promoção exclusiva, tá bom? Curso para professores do canal Descomplicando a Teologia. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Os Cristãos e o Luto. No item 1, não culpe a Deus. Forte isso aqui, viu? Não é muito difícil de nós, no momento de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistério na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante dos olhos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Não culpe a Deus. Irmãos, preste atenção. Tudo aquilo que nós sofremos, que nós padecemos, é consequência do pecado. Por exemplo, o projeto de Deus não estava incluído a morte, mas por causa do pecado, a morte passou a todo ser humano. E todos nós temos a tendência de morrer. Olha, se o arrebatamento de Cristo não acontecer, nós vamos morrer um dia ou outro. Se o arrebatamento de Cristo não acontecer hoje, mais cedo ou mais tarde, nós podemos morrer também. Pois isso está para o ser humano. Assim como o ser humano está para nascer, crescer, está também para a morte. E é um momento que nós devemos estar preparados, porque pode acontecer a qualquer momento. Por isso que precisamos confiar em Deus, ter uma vida santa, dedicada, porque se morrermos com Cristo, preste atenção, se morrermos com Cristo Jesus, vamos esperar o momento do arrebatamento da igreja. Se nós morrermos com Cristo Jesus, vamos esperar o momento da ressurreição. Então a grande questão não é a morte, porque a morte, mais cedo ou mais tarde, vai bater em nossa vida. É nós estarmos preparados para encontrar com o nosso Deus. Está entendendo? Nós devemos confiar mais no Senhor, acreditar mais nele, saber que isso daqui, tudo que acontece, tudo aquilo que acontece na terra, sofrimento, tribulação, as aflições, a morte, é consequência do pecado. E por causa disso, Cristo Jesus veio até a terra, morreu para nos dar salvação. O pecado gera morte, mas Cristo Jesus gera vida. Por isso que se você, diante de alguma perda, você ficou reclamando, murmurando, blasfemando, peça perdão a Deus, irmão, sabe? Deus sabe nosso sentimento, Deus sabe a nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó, mas nós precisamos tributar toda a honra e toda a glória. Precisamos fazer aquilo que Jó fez diante da dor e do sofrimento. Ele foi adorar a Deus e por causa disso foi confortado. Por causa disso ele venceu. Por causa disso ele passou por essa situação e se tornou uma pessoa melhor. Se tornou uma pessoa abençoada por Deus cada vez mais. Enquanto você obedece, enquanto você cultua, enquanto você adora, Deus vai te dar prosperidade. Deus vai guardar a tua vida. Quando eu falo prosperidade, não é prosperidade material não, irmãos. Pode ser material, mas é espiritual, sabe? É da graça, do conhecimento. A tua família vai ser bem sucedida. Assim como Jó tinha uma família bem sucedida e tornou-se ter novamente uma família bem sucedida, você também vai ter. Você vai passar pelos desafios. Você vai passar pelas lutas. Você vai passar pelas tribulações. Mas precisa confiar em Deus. Precisa acreditar no Deus que você está servindo. Para isso, tem que ser fiel, irmão, sabe? Adoração ao Senhor. No momento das dores, no momento das perdas, o que devemos fazer, pastor? Adorar. Porque nosso Deus, o Espírito Santo, ele pode nos confortar. Ele tem essa função de confortar os abatidos, os entristecidos. Mas para isso, não adianta vir conversar com Deus com acusação, murmuração, reclamando, tentando botar Deus contra a parede, que isso não existe. Nosso papel é de adorador, nosso papel é de servo. É isso aqui que o comentarista está falando. A nossa atitude diante de Deus é de ser de adorador e não de acusador. Tem pessoas que estão reclamando de tudo, murmurando de tudo. Deus não gosta dessa atitude. Seja adorador que Deus vai te abençoar. Seja adorador que Deus vai fazer você passar por esse momento de luto, de sofrimento, de tribulação, mas com o coração confortado e na tua alma terá paz. No teu coração terá paz, no teu sentimento terá paz, na tua mente terá paz, mas para isso, adore o nome do Senhor. Vamos agora para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título, Vivendo o Luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como choro, o silêncio,
a complementação. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, moveu-se e chorou. João capítulo 11, versículo 35. Vivendo o luto. Presta atenção ao seguinte, viu? Fique atento. Irmãos, é normal você chorar. Não é somente normal, você deve chorar. Você deve se lamentar. Não adianta você contrair tudo. Não adianta você tentar esconder seus sentimentos. Diante da perda, diante do sofrimento, nós podemos chorar. Nós podemos conversar com Deus. Podemos nos lamentar. Devemos abrir o nosso coração, sabe? Isso faz parte do luto. Aquele momento de silêncio, que você não quer conversar com ninguém, faz parte também. Nós precisamos passar por esse momento do luto, para que essa fase venha passar. Para que esse momento venha passar. Não estou dizendo que você vai esquecer, porque nós não esquecemos jamais, irmãos. Nosso sofrimento, das perdas, nós nunca vamos esquecer. Mas nós devemos passar por ela, glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus e pedindo que o Espírito Santo venha nos confortar, pedindo que o Espírito Santo venha trazer alívio, venha trazer paz. É essa a atitude de um cristão diante do luto. Ah, pastor, então diante do luto eu posso chorar? Pode chorar. Ah, pastor, diante do luto eu posso estar em silêncio? Pode estar em silêncio. Faz parte desse processo. O que você não pode fazer é passar a sua vida toda no luto. O que você não pode fazer é deixar de viver a sua vida, deixar de cultuar o Senhor, deixar de estar em família, rejeitar todo mundo por causa desse momento. Você precisa ser confortado, você precisa ter maturidade, experiência com Deus, para quando for passar por esse momento, porque todo mundo vai passar. Enquanto estivermos aqui na terra, quem não passou, mas cedo ou mais tarde, vai estar passando por uma perda e precisa ter maturidade. Precisa conhecer o nosso Deus e sempre tributar a Ele a honra e a glória, porque eu preciso de Deus. Eu preciso do conforto de Deus para que possa trazer paz e alívio para a minha alma. Se isso aconteceu com você, se em algum momento você teve uma perda recentemente e você não conseguiu vencer, é Deus falando contigo. Espera no Senhor, entrega na mão do Senhor, confia nele, conversa com Deus, abre teu coração, abre a tua alma, conversa com Deus as tuas dores, as tuas aflições, e Ele tem intenção de estar te ajudando a sair desse momento, glorificando o nome dele. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, porque proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 18. Vai tratar aqui acerca do arrebatamento. Mas preste atenção. O comentarista ele traz aqui que é normal você viver com aquela dor maior, com sofrimento maior, até 6 meses. Após esse período do luto, da perda, 6 meses, você precisa retornar às suas atividades de forma mais efetiva. Não quer dizer que todo mundo vai passar 6 meses. Tem pessoas que é menos, tem pessoas que é mais. Mas, no entanto, você tem consciência do seguinte: eu estou por esse sofrimento, mas estou deixando de trabalhar? Estou deixando de cuidar da minha família? Não quero ir para a igreja, não quero cultuar o Senhor, não quero trabalhar, não quero cuidar da minha família, não estou cuidando da minha vida? Isso está errado. Você precisa dar continuidade, pois quem morreu foi seu ente querido que você amava, mas você continua vivo, você continua tendo família, você continua dependente de Deus, você precisa da ajuda das pessoas, você precisa ajudar outras pessoas também a vencer esse momento. Então, enquanto cristão, enquanto nós estivermos vivos, a nossa vida continua e nós precisamos dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos afazeres, tá bom? Tem pessoas que por causa de uma perda, deixa de cuidar da sua própria vida, se isola, se afasta, deixa de ser zeloso com a sua vida. Está errado. Tem pessoas também que por causa da perda, deixa de cultuar, deixa de ir para a igreja, só quer ficar em casa, só quer ficar aprisionado. Não está certo, não quer cultuar o Senhor. Essa não é a atitude certa, porque Cristo Jesus um dia morreu, ressuscitou, Ele venceu a morte. Em outras palavras, se nós morremos em Cristo Jesus, vamos ressuscitar para a glória de Deus, vamos ter um corpo glorioso, um corpo transformado, um corpo limpo, um corpo santificado para a glória de Deus. É por isso que o desespero não tem que fazer parte da nossa vida. Meu Deus do céu, nós precisamos ter maturidade espiritual. Vou aproveitar aqui a oportunidade e fazer um comentário acerca da sinopse 1. Preste atenção.
Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Veja só, a prosperidade de Jó estava na presença de Deus, na sua adoração a Deus. Jó era próspero em todas as áreas, financeiramente, mas também com a sua família. Jó tinha uma família abençoada. Mas, no entanto, Deus permitiu que o inimigo pudesse tocar para que Jó pudesse ser provado e confirmasse que Jó era adorador, que Jó servia a Deus, não por tudo aquilo que Deus dava, mas sim por acreditar em Deus e a sua confiança. A prosperidade de Jó estava na dedicação que ele tinha a Deus. A sua família era abençoada, mas porque ele orava, ele consagrava sua vida a Deus, ele buscava a Deus, ele rejeitava o pecado. Tem pessoas que querem ter uma família próspera, mas andam no pecado. Tem pessoas que querem ser bem-sucedido, mas não agrada a Deus, não é temente, Senhor. Quando eu falo bem-sucedido, irmãos, é igualmente Jó, completo. Tem pessoas que pensam que ser bem-sucedido é ter riqueza. Quantas pessoas têm riqueza e não são bem-sucedidas? Não tem uma família abençoada, não tem uma família igualmente você tem. Você pode até não ter casa, você pode até não ter dinheiro, mas você pode ter uma família abençoada nos pés do Senhor. Que a maior riqueza que nós temos aqui na terra é a nossa família. Por isso, zele, cuide da sua família, mas, no entanto, esteja preparado para os dias maus. Mas, no entanto, esteja preparado, pois a qualquer momento Deus pode nos chamar o nosso filho, a nossa esposa, nos chamar. Deus pode nos chamar a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para essa situação. E saiba, diante dessa dor, Cristo Jesus, o nosso Deus, tem interesse de estar nos confortando, nos dando graça para passar por toda a dor e todo o sofrimento. Um pequeno comentário acerca da sinopse 2, preste atenção. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Irmãos, ninguém espera a morte. Ninguém está preparado para passar pela morte. Na verdade é isso. Preparado assim, com relação aos nossos sentimentos, com relação à vida cristã, nós devemos estar prontos. Ou seja, fugindo do pecado. Pois se a morte vier à nossa vida, enquanto estamos no pecado, nós não vamos para o céu não, viu? Então, enquanto cristão, enquanto vida espiritual, eu preciso estar em comunhão com Deus, preciso rejeitar o pecado. Mas com relação à perda, ninguém está preparado, irmãos. Olha que situação daqui. De uma vez só, em uma situação só, Jó e sua esposa perderam 10 filhos. Que amava, que cuidava, que orava, que dedicava, que era unida, que era participativa. A dor foi muito grande, irmãos. E diante desse acontecimento, qual a nossa postura? Diante da dor, diante do sofrimento, qual deve ser a postura de um cristão? Pergunte aos seus alunos, por gentileza. Mas tenha sabedoria para não ofender ninguém. Mas deixe bastante claro, se nós pregamos que vamos ressuscitar, nós devemos passar pelo momento de luto e de dor, glorificando o nome do Senhor. Se nós pregamos que vamos morar no céu, se nós pregamos que Cristo Jesus venceu a morte, por que diante dela desespero, calúnia, blasfêmia, medo, condenação de Deus, reclamando com Deus com tudo? Parece que nós não temos fé. Nossa fé tem que estar em evidência. Devemos mostrar para qualquer pessoa que nós cremos em Cristo Jesus, ele venceu a morte. E se o cristão morrer hoje, ele vai morar no céu. E no dia do arrebatamento ele vai ressuscitar, receber um corpo glorioso. Por isso, a ele toda honra e toda glória. A morte não é o fim para o cristão. A morte é bênção de Deus, pois já estaremos lá no céu, esperando o momento do arrebatamento da igreja. Eu falo mais acerca do arrebatamento da igreja, eu falo mais acerca dos mortos aqui no meu livro. No Descomplicando a Escatologia, nós estamos na nossa segunda edição, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir nosso livro, aqui eu falo do arrebatamento da igreja até novos céus, nova terra. Trato algumas páginas acerca da morte, da ressurreição. Quem tiver interesse, está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Nosso WhatsApp está passando aqui e você já sabe. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim adquirir o nosso livro com frete grátis para todo o Brasil. Vamos à nossa terceira sinopse, onde está escrito: no período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Meu Deus, não culpar a Deus, não blasfemar, não pecar, ficar talvez mais em silêncio, irmãos, chorando, conversando com Deus, pedindo conforto. Deus pode te ajudar nesse momento de dor, mas se você, em vez de você buscar a Deus, em vez de você adorar a Deus, em vez de você consagrar a sua vida a Deus, pedir o conforto de Deus, você ficar reclamando, murmurando, Deus não vai te ajudar nesse momento.
É por isso, em qualquer dor, qualquer sofrimento, não culpe a Deus não reclame de Deus não, porque Deus quer te abençoar, Deus quer confortar a tua vida. Essas dores, esse sofrimento faz parte aqui da terra. Você só está sofrendo porque você está vivo. Se você tivesse morrido, já tinha acabado esse sofrimento. Preste atenção, o sofrimento é ocasionado aqui, mas nós temos a esperança que tudo isso vai passar e um dia seremos glorificados, um dia o nosso corpo será incorruptível, não terá dor, não terá lamento nenhum, nós não vamos perder mais nada, só vamos ganhar as bênçãos do Senhor. Por isso, fica crente, fica obediente, fica adorando o Senhor. Agora vamos para a nossa conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo de luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Nós pregamos tanto acerca da confiança, falamos tanto acerca disso, e diante desses problemas, diante da situação difícil, muitas pessoas acabam rejeitando a Deus, murmurando contra Deus. Mas você nesse momento está aprendendo que você precisa confiar, você precisa entregar na mão do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, você não sabe de nada. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe o que é melhor para cada um. Por isso, adore a Deus cada vez mais, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Foi útil para você? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. E qualquer dúvida, entra no nosso grupo de informações, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Mas não terminou não, porque chegou o momento agora da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 10, que traz por título Quando os pais sepultam seus filhos. Meu Deus do céu, viu? Está forte esse tema. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal. Você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas, estreia nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na segunda-feira, só que às 14 horas, estreia a nossa dinâmica separado, tá bom? Toda segunda-feira tem vídeo novo em nosso canal, referente à revista de adultos. Mas lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na segunda-feira estreou a lição de número 11, pois a lição de número 10 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você, enquanto professor, possa estar estudando com antecedência, tá bom? Mas já vou lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção, professor da Revista dos Adultos. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro, é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Quer conhecer nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado.
Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui o meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também já sabe, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, assim eu vou tirar suas dúvidas. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Preste atenção, um aviso importante. 1º de julho, vou estar abrindo a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. É isso aí, para todas as classes. 1º de julho, vou estar abrindo a nossa segunda turma. Abrimos no início do ano e agora vamos abrir também 1º de julho. Eu vou estar abrindo a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no WhatsApp. E vou também disponibilizar um link para que você possa estar no grupo somente do curso para professores da EBD. Se estiver no grupo, vai ter uma promoção bônus, tá bom? Por isso, entra agora no nosso grupo, já garanta a sua vaga. Serão apenas 100 vagas para professores do curso do canal Descomplicando a Teologia, que vamos abrir em 1º de julho. Não perca a oportunidade, vem estudar no curso para professores da EBD. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 10, dois adultos, que traz por título, quando os pais sepultam seus filhos. Nós sabemos que normalmente vai acontecer o contrário, né? Os filhos sepultaram os pais. Mas existe um momento em que os pais sepultam os filhos. E isso é um momento muito doloroso, viu? Mas que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Mas veja só, eu separei aqui alguns versículos que tratam acerca da morte na Bíblia Sagrada. Vários versículos que tratam acerca da morte. Vou deixar aqui como subsídio teológico para que você possa pegar e colocar em tiras, tá ok? Esses versículos você vai pegar, que fala acerca da morte, vai colocar em tiras e vai levar para os seus alunos. Por exemplo, destaque aqui o seguinte, João capítulo 11, versículo 25 ao 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vai colocar esse versículo aqui. Da mesma forma, Romanos capítulo 14, versículo de número 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Coloquei aqui também Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tá vendo? Peguei vários versículos importantes da Bíblia Sagrada que trata acerca da morte e você vai pegar e colocar aqui em tiras. Mas preste atenção, se você tiver interesse em essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e subsídio teológico referente a essa aula. Fique atento, anote nosso endereço aí, www.descomplicandoateologiaebd.com. Já sabe, na descrição do vídeo também tem um link para que você possa ser direcionado para o nosso blog oficial. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, toda essa referência digitada para você e também um subsídio teológico referente a essa lição. Recomendo você conhecer o nosso blog do canal Descomplicando a Teologia. É bênção pura. Já agradeço a vocês a oração, viu? Tudo isso é Deus que está nos dando capacidade para estar assim fazendo. Deus abençoe. Veja só como realizar essa dinâmica. Pode ser no início, no meio, no final. Depende de você. Você vai pegar essas tiras. Na verdade, nessas tiras você tem duas opções. Você já pode colocar o versículo aqui pronto para que eles possam ler e explicar. Funciona também. Você pode colocar tão somente a referência para que ele possa abrir a Bíblia Sagrada, fazer a leitura e explicar também. Porque dessa forma que os nossos alunos precisam ler a Bíblia Sagrada. E tem tanto versículo importante que é bom que ele leia na Bíblia e também marcar. Mas isso depende do seu tempo. Lembrando, você vai pegar esses versículos que tratam acerca da morte, vai colocar aqui em tiras, vai levar para a sala de aula e vai distribuir para os seus alunos. Se você vai colocar a referência bíblica, amém. Se vai colocar o versículo pronto, depende de você. Tem essas duas sugestões. O aluno vai pegar a tira, ler a tira, ou vai procurar na Bíblia Sagrada a referência, vai fazer a leitura e vai trazer uma explicação simples e rápido sobre aquele versículo. Assim, você está trazendo conhecimento teológico e está mostrando o que é que a Bíblia Sagrada diz. Não adianta você, enquanto professor, somente dar os seus conselhos. Você tem que ver o que é que está na Bíblia Sagrada, assim também como os alunos, tá bom? Eu chamo essa dinâmica de dinâmica teológica, porque vai trazer conhecimento teológico para os seus alunos. Mas quero saber de você. Você gostou? Você entendeu?
Ficou em dúvida? Vai querer o nosso subsídio teológico? Acesse o blog do canal Descomplicando a Teologia. Mas agora, sem nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 10, dois adultos, que traz por título, Quando os pais sepultam seus filhos. Veja só, o nosso comentarista, ele trouxe para a gente que existem algumas fases do luto. Você sabia sobre isso? As fases do luto? Exatamente esse vai ser o nosso tema. Recomendo você levar um cartaz bonito organizado para a sua turma, tá bom? Isso aqui, com relação à psicologia, explica essa fase, que após a morte de alguém, nós passamos por algumas fases. Eu quero saber o seguinte, qual dessas fases o cristão ele pode passar, tá ok? Por isso, leve um cartaz com escrito o seguinte, um cartaz com as 4 fases do luto. Primeira fase, a negação. Segunda fase, a raiva ou descontentamento. Terceira fase, isolamento. Algumas pessoas colocam como tristeza ou depressão. E a quarta fase, aceitação. A psicologia diz que todo ser humano, normalmente, ele tende a passar por essa fase daqui após a morte de um ente muito querido, uma pessoa que você amava muito. A negação, a raiva ou descontentamento, o isolamento e a aceitação. Eu quero saber se você vai esse cartaz passar de aula e vai perguntar com os seus alunos qual dessa fase o cristão ele pode passar. Nós podemos assim passar. Por exemplo, a negação é desacreditar. Isso não aconteceu. E não posso acreditar. Como é que isso aconteceu comigo? Isso não é verdade. É mentira. A pessoa começa a negar a morte do outro. Ele está vivo. Ele vai viver. Ele está assim. Começa a negar que essa pessoa, ente querido, está morto. A primeira fase é você negar que a pessoa morreu ou que aquilo está acontecendo com você. Você acha que o cristão pode ou não pode passar por essa fase de negação? Deixa aqui nos comentários. A segunda fase para a psicologia é a raiva, é o descontentamento. Começa a culpar todo mundo, começa a murmurar, reclamar, falar mal, questionar, desacreditar, culpar as pessoas, culpar aquilo. Fica com raiva de tudo e de todos. Será que o cristão pode ter essa fase depois do luto? Deixa aqui nos comentários também. A terceira fase é isolamento. Algumas pessoas colocam depressão, tristeza profunda. Acredita-se, de acordo com a psicologia, que a pessoa, quando está passando pelo luto, pela fase do luto, haverá um momento que ela quer se isolar, não quer conversar com ninguém, não quer trabalhar, não quer ir para a igreja, não quer se alimentar, não quer conversar com ninguém, não quer conselho de ninguém. Ela está isolada. Muitos acreditam que esteja até com depressão após a morte de um ente querido. Pergunta a você, será que o cristão pode ou não pode passar por esta fase? É uma pergunta, deixa aqui nos comentários. E a quarta fase do luto é a aceitação. Quando a pessoa aceita, até porque só pode morrer quem está vivo. Logo, todas as pessoas que estão vivas poderão morrer. Por isso que você vai estar conversando com seus alunos sobre cada fase desse. Você vai fazer o seguinte, vai mostrar o cartaz, tá ok? Vai conversar com seus alunos o que significa cada ponto desse e haver aquela discussão abençoada. Para facilitar o seu entendimento, eu vou estar deixando aqui subsídio teológico acerca dessas 4 fases do luto, para que você possa compreender melhor, tá bom? Mas existem essas 4 fases do luto. E o cristão, o comentarista da nossa lição, ele colocou o seguinte, choro, silêncio, compenetração. Faltou colocar aceitação, né? Quando a pessoa assume realmente e aceita a morte do ente e consegue superar os desafios, tá ok? Esse aqui seria o posicionamento do cristão. O cristão, normalmente, ele deve passar pelo choro, de estar chorando, estar abrindo seu coração, chorando, apresentando a Deus a sua dor. Segundo momento, o silêncio também. Nós podemos passar por uma fase de silêncio. Nós não queremos conversar com ninguém. Precisamos daquele momento a sós para estar pensando no todo ocorrido. No terceiro, a compenetração, que talvez seja a aceitação, seja o entendimento, a compreensão, entender que aquilo aconteceu, mas nós precisamos vencer, precisamos passar por esta fase difícil. Meu Deus do céu, viu? É forte, mas tome muito cuidado, irmãos. Esse momento, essa dinâmica, essa atividade, essa lição, você precisa ter muita sabedoria para conversar com seus alunos, tá bom? Somente resumindo essa dinâmica, você vai precisar levar um cartaz, olha, as 4 fases, com as 4 fases do luto. Primeira fase, negação, raiva, isolamento e aceitação. Vai conversar com seus alunos sobre cada fase dessa. Se achar certo, se o cristão pode passar, se não pode passar. Tenho dito, está aqui um subsídio teológico acerca dessas fases. E no meu blog também tem um subsídio teológico referente a isso, para que você possa aprender cada vez mais. Aí você vai estar conversando com seus alunos o que é certo, o que é errado, para que possa trazer uma verdadeira orientação do que deve e o que não deve ser feito. Tá bom? Entendeu? Gostou?
vai aplicar, vai modificar, fica à vontade. A nossa intenção é trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma. Mas já agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que deixa a parte, Senhor, você que está chegando agora. Deus te abençoe cada vez mais e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.